Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 13 com o seguinte tema: resistindo às sutilezas de Satanás. Texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Leitura bíblica em classe, Tiago capítulo 4, verso de 4 ao 10. Chegamos ao final de mais um trimestre. Vimos que ao longo da história Satanás tem atacado a igreja de todos os lados. O seu intento tem sido sempre o mesmo: desviar a igreja da verdade. O apóstolo Pedro disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. No passado, Deus preveniu o seu povo muitas vezes contra as sutilezas de Satanás. Mesmo assim, Israel se descuidou e acabou se tornando presa do engano. Está escrito: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Ezequiel 13, versos 3 e 4. O grande erro de Israel foi fazer concessões aos falsos profetas. Foi aceitar passivamente que os mesmos continuassem ensinando dentro de suas portas. Conforme lemos: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 11. O erro de Israel foi se agravando à medida que o povo rejeitava os profetas de Deus e dava ouvidos aos falsos profetas. Está escrito: e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas 36, versos 15 e 16. A igreja não pode cometer os mesmos erros. É necessário que estejamos atentos, que estejamos arraigados e sobreedificados na doutrina do Senhor. Veremos que na batalha contra o mal, o mais importante não é saber onde o inimigo está, mas sim onde nós estamos. É tempo de conferir se Cristo tem a devida centralidade em nossa teologia, se a Bíblia Sagrada está sendo levada a sério como a nossa única regra de fé e prática, se o Espírito Santo de fato é o nosso mestre e condutor, e se damos o devido valor à igreja local como sendo a expressão visível do corpo de Cristo e o lugar da comunhão dos santos. A atenção que dermos a estes fundamentos serão determinantes em nossa luta contra as sutilezas de Satanás, conforme advertiu Paulo, para que não sejamos mais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Ponto de número 1: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Já circula no meio cristão a ideia de uma salvação sem Cristo, onde o Salvador cumpre apenas o papel de mártir e de exemplo para os que sofrem. Grande mentira de Satanás. O Senhor Jesus Cristo morreu para pagar a dívida do pecado. Somente o seu sangue pode nos redimir de toda condenação. Muito além do seu exemplo e abnegação está a sua obediência ao plano eterno elaborado pelo Pai Celestial, aonde ele haveria de dar sua vida pelos pecadores, conforme profetizou Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Essas palavras foram devidamente confirmadas também no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, quando escreveu: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Jesus reafirmou abertamente a sua mediação exclusiva no plano da salvação, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. O papel de Jesus como nosso mediador, único e perfeito, não terminou quando ele deixou a terra. Depois de exaltado à direita do Pai, ele continuou sendo o Salvador e mediador de todos aqueles que confiam em seu nome. A Bíblia diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5:9. E ainda: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, aos Hebreus 7, 23 a 25. Portanto, se alguém quiser substituir o Senhor Jesus Cristo por outras formas de culto, filosofia ou doutrina, se perderá eternamente, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 17 e 18. Mesmo na eternidade, nós continuaremos cantando sobre o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo e sobre a sua eterna salvação. Está escrito: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Cristo, o Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, 9. Um dos ensinos mais salientes das Escrituras é que Cristo morreu para ser o nosso Salvador e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Milhares de pessoas que já o receberam como Salvador, talvez nunca o tenha recebido como Senhor. Entretanto, as duas coisas são igualmente importantes e merecem uma cuidadosa reflexão da nossa parte. A palavra Senhor é empregada atualmente a qualquer pessoa que julgamos merecer respeito e consideração. No tempo do Império Romano, a palavra Senhor foi usada como um tratamento de veneração e homenagem ao imperador. Nas Escrituras, a palavra empregada é exclusivamente a Deus, indicando sua eterna e absoluta deidade. No Novo Testamento grego, a palavra é Kyrios e significa aquele que tem o direito total e absoluto. Os discípulos compreenderam muito bem o senhorio de Cristo e a si mesmos se denominaram servos de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho, Romanos 1 e 1. A sutileza de Satanás está no fato de dizer que você pode crer em Jesus, sem, contudo, viver para Ele. Segundo este ensino, a profissão da fé não tem nada a ver com o estilo de vida que uma pessoa adota. Por esta razão, muitas pessoas famosas do meio artístico, que se dizem convertidas, continuam fazendo seus shows mundanos,
cantando músicas seculares que depõem contra o testemunho do Evangelho. Sem dúvida, a maioria dos chamados cristãos que já aceitaram Cristo como Salvador nunca o conheceram como Senhor absoluto de suas vidas. Mas o propósito central do Evangelho é que todos conheçam Cristo tanto como Salvador, como também como Senhor. Como Salvador, Ele nos dá o perdão e a vida eterna. Como Senhor, Ele recebe o nosso serviço e a nossa obediência. Quando confessamos o senhorio de Cristo, elevamos a nossa espiritualidade, vencemos as nossas dúvidas e acalmamos o nosso coração diante dele. No período da encarnação, os ímpios duvidavam do senhorio de Cristo. Porém, no tempo presente, Cristo está entronizado acima de todo poder, principado e potestade. Seu senhorio já foi patenteado sobre todo o universo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aos Hebreus 10, versos 12 e 13. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos de 9 a 11. Ponto de número 2. O comprometimento com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. A Bíblia é o único livro que foi totalmente escrito sob a inspiração divina. A mesma inspiração que moveu os escritores a pensarem sobre os seus assuntos, também os protegeu de erros durante o seu registro. Tanto a mensagem quanto o registro da mensagem foram igualmente inspirados pelo Senhor. A revelação de Deus por meio de sua palavra é denominada de revelação especial, pois é somente nela que o homem pode encontrar a salvação e ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. A revelação de Deus através da Bíblia é variada em seus temas, perspectivas e história. Deus realizou a sua revelação extraordinária por meio de pessoas comuns. Usou aspectos da realidade histórica para revelar valores eternos. Apontou os pecados humanos para demonstrar o seu poder perdoador. Mostrou o seu juízo e a sua misericórdia, a fim de transformar os sofrimentos em libertação e milagres. Para revelar a sua graça e compaixão, registrou a encarnação do Verbo divino na pessoa de seu Filho unigênito, coroou o plano salvífico com a obra de Cristo na cruz e selou a justificação dos pecadores com o triunfo da ressurreição. Tudo o que Deus desejou colocar nas Escrituras Sagradas partiram de suas experiências com o próprio homem. Tudo o que é necessário para o homem se conectar com Deus, viver como Ele deseja, descobrir os seus propósitos, caminhar num relacionamento de intimidade, tudo isso já foi revelado nas Escrituras. Não há nada que falte na revelação divina, pois ela é completa em si mesma. Uma das melhores definições da Bíblia foi a que disse Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele dirigiu-se a Timóteo, dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. Bíblia como regra de fé e conduta. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2, verso 42. É impossível sermos igreja de Jesus Cristo se não formos regidos pelos ensinos de Cristo. Paulo escreve: E a todos quantos andarem conforme esta regra,
paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. A expressão de Paulo, todos quantos andarem conforme esta regra, diz respeito ao conjunto de livros que compõem as Sagradas Escrituras. A palavra regra no grego é cânon, que também significa instrumento de medir. A conduta humana precisa ser medida ou pautada num padrão moral imutável. E esse padrão é a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia não é levada a sério, os homens se tornam religiosos, mas depravados ao mesmo tempo. É do interesse de Satanás que o mundo arranje um Deus fora das Escrituras e uma salvação sem Cristo. Se o mundo pós-moderno não se arrepender de seu relativismo moral, inevitavelmente terá que enfrentar a verdade absoluta de Deus no grande trono branco. A Bíblia precisa ser pregada, crida e obedecida em todos os lugares, nos palácios, nas choupanas, nos fóruns, nos tribunais, nos lares e nas igrejas. Se isso não acontecer, todos os esforços em busca da paz serão inúteis e todas as palavras otimistas serão vãs. Estamos aqui para relembrar a todos que a Bíblia Sagrada é o único livro que circula na terra com a chancela de Deus. O assim diz o Senhor está em todas as páginas, por todo lado da Bíblia. Segundo estudiosos, cerca de 2.600 vezes. A expressão assim diz o Senhor e outras expressões correlatas aparecem no texto sagrado, sendo, portanto, a única infalível regra de fé e conduta da humanidade. Somente um retorno às Sagradas Escrituras poderá proteger a igreja das sutilezas de Satanás. Ponto de número 3. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, verso de 8 a 11. A palavra grega traduzida por convencer é elenco, que significa produzir convicção, refutar e denunciar as faltas do ofensor. Primeiro, o convencimento do pecado consiste em mostrar ao pecador o seu perigoso estado espiritual, expondo a sua condição miserável e perdida. Segundo, o convencimento da justiça diz respeito ao padrão perfeito de Deus. A Bíblia diz que entre os homens não havia nenhum justo, nenhum sequer. Era impossível entendermos o verdadeiro sentido da justiça até que Cristo viesse. O Senhor Jesus veio, estabeleceu a justiça de Deus e foi chamado o justo, Isaías 53, 11, e finalmente ele se tornou também a nossa justiça, Romanos 3, 21. Terceiro, o convencimento do juízo, que consiste também na certeza de que todo o pecado será julgado. A prova disso foi a cruz. Jesus levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aqueles que não creem em Cristo serão julgados por ocasião do juízo do grande trono branco. Quanto a Satanás, a sua condenação já foi lavrada. Brevemente, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Os que desejam serem salvos devem se afastar dele, de Satanás, e se unirem a Cristo. A vida cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A promessa do Espírito Santo foi dada a toda a igreja, e nenhum cristão precisa recorrer a qualquer fonte mundana ou espúria para buscar inspiração ou força para a sua vida. Nós temos o Espírito de Deus com suas múltiplas operações. O dia de Pentecostes inaugurou um novo tempo,
no campo das experiências espirituais, naquele memorável dia, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, a igreja foi impulsionada pela única fonte legítima de poder espiritual. A única embriaguez que os cristãos devem querer, desejar, é a do enchimento do Espírito Santo. A vida cristã deve ser caracterizada pelo constante enchimento do Espírito. A renovação espiritual está sempre disponível a todos os que vão constantemente à fonte das águas vivas. Mesmo sem saber exatamente o que estava dizendo, Balaão, o estranho vidente, profetizou algo interessante sobre Israel. E ele disse que Israel era semelhante ao sândalo e ao cedro plantado junto às águas. Vamos ver o que ele disse. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. Números 24, versos 5 e 6. Se isto era possível na antiga aliança, quanto mais agora em que vivemos na dispensação do Espírito. A partir do momento de nossa conversão, devemos entender a obra do Espírito Santo. Ele é fundamentalmente o Espírito de vida, ou seja, nele há vibração, movimento, energia, força e poder transformador. Em nenhum momento a vida do Espírito perde o seu vigor. Daí a importância de sermos cheios do Espírito Santo. No Pentecoste, o Espírito Santo veio para ficar. A era da igreja haveria de ser marcada pelo inesgotável poder de Deus. Passados 21 séculos, a igreja do Senhor permanece firme e inalterada diante deste mundo. Um povo cheio do Espírito Santo jamais se deixará levar pelas sutilezas de Satanás. Ponto de número 4. Comprometimento com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. A igreja é chamada de o corpo de Cristo para explicar nossa união com Cristo e uns com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus. Assim como a cabeça comanda o corpo, Jesus comanda a igreja. Ser cristão significa viver em união com Jesus e com o resto dos membros da igreja. Precisamos estar unidos a Jesus, porque Ele nos dá a vida e salvação. Sem Jesus não podemos fazer nada, mas precisamos muitíssimo também da comunhão com os outros cristãos. Sozinhos não conseguimos crescer, nem viver uma vida cristã saudável. A expressão corpo de Cristo pode ser usada para referir-se tanto a uma comunidade local, como a toda a igreja, no sentido universal. Isso implica na ideia de que cada comunidade local, por menor que ela seja, é uma amostra representativa perfeita da igreja inteira. De acordo com o teólogo Dietrich Bonhoeffer, a igreja, como o corpo de Cristo, é a continuação da presença física de Jesus na terra, porque o próprio Cristo se move por meio dela. Isso significa que o ministério da igreja, ao longo da história, é tão relevante quanto os 3 anos e meio em que Jesus exerceu seu ministério aqui na terra. O lugar e a importância de cada membro da igreja. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Cada pessoa que é salva se torna um membro do corpo de Cristo, unido a Jesus e ao resto da igreja. Assim como cada parte do corpo humano tem uma função importante, cada cristão tem uma parte fundamental na obra do Senhor. A Bíblia diz que assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, de 4 a 5.
Todos temos recebido dons e talentos de Deus que servem para edificar o resto da igreja. Por exemplo, algumas pessoas têm o dom de ensinar a palavra de Deus, enquanto outras têm o dom de encorajar ou ajudar financeiramente, materialmente, os outros membros da igreja mais pobres, mais necessitados. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Muitas vezes valorizamos mais as posições de liderança, mas cada função é importante e necessária para o bom funcionamento da igreja. A Bíblia explica assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios 12, 17. O Senhor Jesus escolheu uma diversidade de pessoas, cada uma delas com suas falhas e defeitos, e as colocou lado a lado para caminharem juntas. Por meio desta igreja, Jesus escolheu se fazer presente e agir na terra. Ele mesmo estipulou que o seu poder fosse conhecido dessa maneira, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aos Efésios 3:10. Portanto, temos que ter muito cuidado ao criticar a igreja. Se alguém afirma que a igreja não é boa ou desnecessária, esta pessoa pode estar indo contra a vontade do próprio Deus. Os desigrejados, por exemplo, precisam repensar bem os seus motivos e razões de estarem fora da igreja e de estarem criticando muitas vezes a igreja. Vamos para a conclusão de nossa lição. No sublime propósito de dar estabilidade e firmeza à igreja contra as sutilezas de Satanás, sabemos quão importante é o trabalho dos líderes. Estes devem equipar e ensinar os santos, mas a edificação do corpo é responsabilidade de todos. Cada pessoa possui um dom especial, não havendo um dom melhor que o outro. Todos os membros do corpo têm responsabilidade uns para com os outros e com o Senhor, e são importantes para que o corpo viva de forma saudável, conforme escreveu Paulo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aos Efésios 4, de 14 ao 16. A pergunta que fica para nós é a seguinte: como viver de uma forma que edifique o corpo de Cristo? A resposta é: sendo humildes e pacientes, apoiando e servindo uns aos outros em amor. À medida que isso é feito, acontece a unidade. Servir o corpo tem um custo. Isso pode exigir muito de nós, até mesmo cicatrizes, mas valerá a pena. Fazer parte do corpo exige morrer para nós mesmos. Mas este custo tem uma recompensa. À medida em que somos encorajados uns pelos outros e nos ajudamos mutuamente, ganhamos força e vencemos a Satanás. Além de tudo, devemos nos lembrar que existe uma recompensa eterna para aqueles que viverem piamente. Um dia os santos glorificados se unirão a Cristo por toda a eternidade, como esperava Paulo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versos de 10 ao 13. Portanto, encerramos por aqui mais um lindo trimestre de estudos. Que Deus possa abençoar a todos nós, a cada um de nossos professores, as nossas igrejas e a todo o povo de Deus sobre a terra. Deus os abençoe em Cristo Jesus.